Pronto, tem umas regras aqui, ó, do código do CST, situação tributária. Isso a gente está no registro C610, tá? Então lá, quais são as regras que a gente tem? Para ICMS normal, aí a gente já vai falar de CST do ICMS. Então a gente tem aqui, ó, se os dois últimos dígitos deste campo, que este campo é esse que ele está falando. Então a gente C610, CST do ICMS. Então se o final for 30, 40, 41, 50 ou 60, os valores da base de cálculo do ICMS, alíquota e valor do ICMS, deverão ser iguais a zero. Então no meu caso está 000, não se enquadra aqui nessa situação. Se ele for diferente desses valores que estão aqui em cima, que a gente já viu, 30, 40, 41, 50 e 60, então os valores devem ser maiores que zero. Então no meu caso aqui, ó, ele é maior do que zero. No entanto, o PVA também, ó, eu não lancei aqui os valores de base de cálculo de valor do ICMS, e ele não está criticando, ele não está apresentando nenhuma advertência, por exemplo, você está usando o CST 000 e você não informou a base de cálculo, não informou o valor do ICMS. Ele também não faz esse tipo de validação para a gente. Então fica por nossa conta. E por último, se os dois últimos dígitos deste campo forem iguais a 51,90, então os valores de base de alíquota, base de cálculo do ICMS, alíquota do ICMS deverão ser maiores ou iguais a zero. Por quê? Porque o CST 90, né, 90 da tabela B ou 51, ele pode assumir vários tipos de tributação. Pode não ter tributação nenhuma, como pode ter tributação, como pode ter redução da base de cálculo. Então ele é um registro que é bem maleável. E aí, como é que eu faço, Marcos? Eu não entendo nada que você está falando aí desses registros de C, de 30, tabela B, 40, 50, eu não sei nem o que é que significa esses códigos. Não tem problema. Então, antes disso, eu vou mostrar aqui para poder fechar, né, o raciocínio. Então, para o ICMS-ST, a gente tem os registros, o final 10, 30 e 70. Então, nesse caso, os valores da base de cálculo, alíquota e valor do ICMS-ST tem que ser iguais a zero. E se forem diferentes de 10, 30 ou 70, tem que ser igual a zero. Certo? Então, no meu caso aqui, está vazio, está até coerente, né? Porque ele não é igual a 10, nem 30, nem 70. Então, eu poderia deixar, teoricamente, isso aqui em branco ou vazio. Então, realmente, mesmo que o PVA fizesse a validação, não ia ter nada para dizer aqui com relação a isso. E agora é o seguinte, o primeiro caractere do código do CST deve ser igual a zero. Então, o que é que ele está me dizendo? Que esse primeiro dígito aqui, ó, vai ser sempre zero. Por que vai ser zero? Quer dizer, então, que eu não posso ter produto importado, produto com conteúdo de importação X%, eu não posso ter um produto produzido com base nos processos produtivos básicos? Não. Por quê? A gente está falando aqui de empresas de energia elétrica, de gás canalizado e de água canalizada. Então, geralmente, né, normalmente, você não importa esse tipo de produto do exterior. Então, faz total sentido que o meu primeiro dígito seja sempre zero. Então, o produto, o que é que o zero está dizendo? Que ele é nacional. Então, o meu produto aqui, quando eu estou falando de energia elétrica, de gás canalizado e de água canalizada, vai ser sempre nacional, ou pelo menos considerado nacional. Certo? E aqui, ó, todas as empresas estão obrigadas ao registro, produzem bens e serviços no território nacional. Foi o que eu acabei de falar para vocês. E por último, não estou entendendo nada desses dígitos que você está falando aí, 30, 60, 90, não sei o que é isso não. Beleza, então a gente tem aqui, ó, a tabela CST ICMS. Então se vocês clicarem aqui, vocês vão cair lá no nosso site, o SPED para quem faz, direto nessa tabelinha aqui, que é a tabela do CST. Então a gente tem a tabela A, que é aquilo que ele falou, né? Então o primeiro dígito vai ser sempre zero, que é isso aqui, e os dois últimos dígitos, que é a tabela B, ele vai trazer essa configuração. Então 00 tributado integralmente, 10 com cobrança da substituição, 30 com cobrança de substituição e 70 com cobrança da substituição. Então, a gente começa a perceber que tem um padrão aqui. Então, quando ele fala aqui, por exemplo, 10, 30 e 70, por que 10, 30 e 70? Exatamente porque ele tá, são os CSTs que têm operações com substituição tributária do ICMS. Então, 10, 30 e 70. Os outros, que ele vem trazendo aqui, ó, por exemplo, o 30, 40, 41, 50, 60 já cai em outra situação. Qual é? Então, ele trouxe aqui 30, 40, 41, 30, 40, 41, 50 e 60. Então, são os CSTs que eles não trazem nenhum tipo de tributação referente ao ICMS. Então, 30, note que ele é isento, embora tenha cobrança da substituição tributária, mas é uma operação isenta. Tá? Isso existe. 40 é uma operação que é isenta, 41 é uma operação que é não tributada. 50 é uma operação com suspensão, então tem até a tributação do ICMS, mas ele foi suspenso. E o 60
ele já foi cobrado por substituição tributária anteriormente, então na venda ele não vai ter a tributação do ICMS, nem o normal nem o ST. Então por isso que ele vem apontando aqui essas regrinhas para a gente. E notem que o PVA não faz esse tipo de validação também. Você pode colocar a informação que você quiser lá, e o seu SPED vai estar escriturado de maneira errada, no entanto no PVA vai estar tudo ok. E aí como é que eu faço para chegar nessa tabela? Tipo, não tenho acesso a esse mapa mental aí, como é que eu faço para chegar na tabela? Você vai vir aqui no nosso site normal, vai acessar www.spedpraquemfaz.com.br, vai cair aqui, e uma vez aqui, você vai vir aqui em tabelas úteis, tabela CST e ICMS. E aqui dentro você tem as informações já trabalhadas, com os links, tudo que você precisa aqui para poder fazer a sua análise de CST. E aqui tem a tabela combinada.